Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um. Mais um dia nós estamos diante da presença do Pai, né? Hoje é dia... Que dia que é hoje mesmo? Hoje é dia 3, né? 3 de fevereiro de 2025. São exatamente 21 horas e 2 minutos. Nós estamos entrando aqui para compartilhar a palavra do Senhor, poder conversar com os nossos irmãos, né? Trazer aquilo que a gente está vendo, né? Conversar. Paz do Senhor, já que seja bem-vinda, minha irmã. Poder conversar, poder espairecer, né? Em tantas notícias ruins, né, que estão aí, mas a grande boa notícia é que Jesus está voltando. E isso nos alegra. Isso nos dá paz, Sara, paz e graça, Simone. Isso nos dá um alento, né? Isso nos dá, como é que eu posso dizer? Isso nos dá ânimo, né? E nós estamos aqui para nos animar, né? Não é para nos desesperar, não, é para a gente se animar. A luta tá pesada, né? Não tem problema, não desanimes não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Você já viu aquele corinho que fala assim: mas a luta vem e passa, não desanimes não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Graça e paz, Val. Há reino contra reino, nação contra nação. Há pai contra filho, irmão contra irmão. Mas a luta vem e passa, não desanimes não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Shalom, Andréia. Então, marca esse corinho aí na tua cabeça. Eu cantava quando era criança, né? Foi o tempo dos corinhos, né? Que o avivamento chegou, né? Naquela época eu era menina. Boa noite, Aline. Eu era menina de tudo, devia ter uns 5, 6 anos. E as crianças batizadas com o Espírito Santo, né? Naquela época falando em línguas. Era muito bonito de ver. Muito bonito de participar. Eu tive a oportunidade, o privilégio de participar nesse período. Boa noite, Tati. Tatiana Montinho. Eu tive o grande privilégio de fazer parte dessa geração que saíram das igrejas, nas igrejas históricas, né? E conheceram o batismo com o Espírito Santo. Eu tive esse privilégio. A minha mãe foi convidada a se retirar da igreja presbiteriana. Minha mãe era organista da igreja. Mas ela foi convidada a se retirar quando ela aceitou o batismo com o Espírito Santo. E aí foi quando eles formaram a igreja cristã presbiteriana primeiro. Depois se uniram com a igreja independente e se tornaram o que é hoje a igreja presbiteriana renovada, né? Eu sou desse tempo aí, entendeu? Do pastor Jonathan. Eu sou dessa época aí. Então eu vivi as maravilhas do Senhor. Eu vivi. Tive a oportunidade de ser batizada ainda criança com o Espírito Santo, de falar novas línguas, de ser usada por Deus naquele período. Naquele período, eu nasci na Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em Maringá. Podem dar um Google aí e procurar na Avenida 15 de Novembro. Não, 15 de Novembro. Dá um Google aí que vocês vão achar. Coloca Maringá, Avenida 15 de Novembro, Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu nasci nessa igreja. E quando eu tinha 5 para 6 anos, houve a divisão, porque houve um despertar do Espírito Santo. Aquele sim foi avivamento. Boa noite, Maris. Boa noite, Leninha. Aquele sim foi o avivamento que antecede a volta de Jesus. Aquele foi o avivamento. E nesse período,
como é que diz? O mundo se incendiou e o Brasil pegou fogo. O Brasil foi incendiado com o batismo com o Espírito Santo. Eu tinha 6 anos nessa época. Aonde foi o centro disso? Começou no Rio de Janeiro. Começou no Rio de Janeiro e veio depois para o Paraná. E aqui tinha aqui nós tínhamos, ainda tem, o pastor Luiz sabe disso. Aqui perto em Cianorte tem como é que chama? Como é que chama? Meu Deus do céu. Uma escola de teologia, né? Seminário bíblico. E ali o Senhor começou a operar. Eu era menina de tudo, mas tinha os encontros anuais, né? O Brasil inteiro vinha para Cianorte, para esse encontro. E era uma bênção. Até que Satanás botou o rabinho dele no meio, né? E a coisa virou o que tá aí hoje, né? Mas eu lembro, era muito bonito, era lindo você sentir a presença de Deus. Era lindo você ver as pessoas serem tomadas pelo Espírito Santo. Não é esse negócio de rodar por aí, não. Nada disso. Nada disso. Saúde e paz, Aline Franciele. Seja bem-vinda. Era lindo. Eram pessoas mesmo que elas se dobravam na presença de Deus. Para você também, minha irmã. Força. Grande abraço. As pessoas se colocavam a cara no pó, de joelho elas gritavam, elas choravam, elas sentiam a presença de Deus, era uma visitação do Espírito Santo, coisa maravilhosa, coisa que não existe. Você ficava 2 dias que parecia que você estava flutuando no espaço, era coisa maravilhosa, era mudança de vida. Mas Satanás é esperto, né? Em tudo que Deus faz, ele sempre põe um rabo no meio, né? E esse rabo entrou e tá aí. Mas ficaram aqueles verdadeiros. Eu me considero uma remanescente dessa gente. Eu me considero uma remanescente dessa gente. Porque nós entendemos a Bíblia como está escrito. Como Paulo, culto racional. Hoje os cultos perderam a racionalidade, né? Os cultos hoje se mesclaram com as religiões afro, né? E virou essa bagunça que tá aí. Mas eu louvo ao Senhor, porque eu sou uma das que não perdeu aquilo que Deus deixou lá atrás. Irmãos, eu era menina, mas eu entendia muito bem a palavra de Deus, eu entendia o operar do Espírito Santo. Escuta o que eu vou te contar. Eu tinha 13 anos e o Senhor usava a gente, né? Usava e tal. E nessa época que eu estava com 13 anos, nós viemos para o último encontro aqui em Cianorte, o último encontro que nós participamos. E nesse encontro eu vi coisas que eu fiquei apavorada. Eu vi coisas que me chocou. Eu vi profetas que profetizavam, mas não eram da profecia do Senhor. E aquilo me deu um impacto muito grande. E eu sempre tive medo de perder a minha salvação. E eu me lembro naquele dia, lá em Cianorte, eu pedi ao Senhor. Eu estava numa sala, porque lá tinha salas de oração, né? E aquele dia eu orei ao Senhor e falei: Senhor, eu já não sei mais se o que eu falo vem da tua parte. Eu já estou em dúvida. Porque o que eu estou vendo aqui são coisas que não dá para aceitar. O que eu estou vendo aqui esse povo fazer são coisas que não dá para aceitar. Não dá. Não são profecias que vêm da tua parte. É engano. E eu não quero participar do engano. E eu não quero perder a minha alma, porque a tua palavra diz, eu era menina, hein? Eu tinha 13 anos, eu lembro que eu orei desse jeito, a tua palavra diz que é melhor entrar no reino dos céus sem um braço do que com os 2 ir para o inferno. Então, eu tô te pedindo em nome de Jesus, se o que eu falo vem da tua parte, ou se não vem, eu já tô em dúvida do que eu tô vendo. Mas eu quero te pedir uma coisa, tira de mim esse dom que eu tenho. Eu pedi para Deus, tira de mim o dom de falar em línguas que eu tenho. E daquele dia em diante, irmãos, eu nunca mais falei em línguas.
Você vai falar assim, irmã Ruth, que horror que a senhora fez. Não, meu irmão, não, sabe o que eu fiz? Eu me blindei. Paz do Senhor, Joelma. Eu me blindei. Eu vi que o negócio estava descambando. Eu vi que esse pessoal que tinha dom de profecia estava sendo enaltecido. Eu tinha pouca idade, mas eu entendia bem o que estava acontecendo no mundo espiritual. E eu não queria fazer parte daquilo, não. Eu não queria porque eu conhecia aqueles profetas, eu sabia a vida deles em casa como que era. Eu sabia como é que eles eram, como que eles se dirigiam. E eu nunca fui uma pessoa... Não estou aqui falando para você que eu sou grande coisa, não. Eu sou uma porcaria. Mas eu sempre tive temor de Deus. E eu tenho até hoje. E eu digo para você, não me arrependo do que eu fiz, do pedido que eu fiz para o Senhor, não me arrependo. Porque eu tô vendo, aconteceu com você nessa área, pois é. Eu tô vendo, irmãos, esse povo aí que profetizava tudo na bagunça hoje. Eu tô vendo esse povo que profetizava, falava em línguas, uns continuam, mas tudo na falsidade. Tudo formando igrejas para poder tirar o seu dinheiro dessas igrejas, entendeu? Então, meus irmãos, eu digo para você uma coisa. Eu já passei por muita coisa difícil na minha vida. Mas uma coisa eu te digo. Eu não vou vender a minha alma para o inferno. Não. Por causa de um prato de lentilha, é exatamente uma bagunça total. Por um prato de lentilha eu vender a minha alma? Mas nunca. Nunca. Eu quero ir para o céu, posso ir sem braço, sem perna, sem língua, sem cabeça, mas eu quero estar na vida eterna, entendeu? Então eu pedi para o Senhor mesmo, Senhor, tira de mim. Eu não sei mais se é teu, se não é, eu já estou em dúvida. Eu já estou em dúvida, porque o que eu estou vendo é uma aberração. E eu louvo ao Senhor. E sabe quando foi que eu tive uma confirmação do que eu tinha feito, que eu não estava errada? Quando eu tinha 15 anos, nós voltamos para Maringá. Nesse período nós morávamos em Ribeirão Preto. Mas quando eu tinha 15 anos, nós voltamos para Maringá. E nessa volta o pastor veio visitar a gente, o pastor Celcino. Veio visitar a gente em casa. E 2 dias antes nós tínhamos estado na igreja. E tinha um casal de missionários lá, né? E eles começaram a revelar, né? Olha, você tá com dor de estômago, você tá com isso, você tá com aquilo, e o povo todo correndo para frente da igreja, todo correndo para frente, porque Deus está me revelando isso, me revelando aquilo. Minha mãe me cutucou e falou assim: isso não é de Deus. E eu quieta, né? Só observando. Minha mãe: meu Deus, isso é do Satanás, isso não vem de Deus. Minha mãe é terrível. Minha mãe, quando ela não tinha papa na língua. Bom, passou, né? Isso foi numa quarta-feira. Na sexta-feira, o pastor Celcino esteve na minha casa. Paz, Aline. E aí minha mãe perguntou para ele: escuta, pastor Celcino, diz uma coisa para mim. O que que acontece? O que que aconteceu na igreja do Senhor que eu fui quarta-feira? Tinha um casal missionário lá. E eles começaram a revelar isso, revela aquilo outro, e vai revelando, e vai revelando, e vai revelando. Ele falou assim: não, irmã Lourdinha, a senhora tem que entender as coisas como são. É o seguinte, a gente tem que entender que todo mundo sofre de alguma coisa. Shalom, Viviane. Então, eles vão lançando o que as pessoas estão sofrendo. E enche de gente mesmo, porque todo mundo tá doente. Todo mundo tá doente. E aí minha filha falou assim: então quer dizer que é um lance. Há um lance nisso tudo? Não é exatamente revelação? Não é revelação. Não é. Isso não é revelação. Isso é... Eles vão lançando, mas o povo pensa que é revelação. Aí minha mãe falou para ele: então quer dizer que é uma enganação? Ele falou assim: não é bem uma enganação, né? Porque todo mundo tá doente mesmo, né, dona Dudinha? Todo mundo tá doente, né? Mas não é exatamente uma revelação. É um jogar. Como diz, né? Joga pra galera pra ver o que você pega, né? E dali, irmãos, nós fomos nos desencantando. Ali eu vi que eu não tinha feito a oração errada. Tá entendendo? Sabe por quê?
Porque nós somos falhos, nós somos seres humanos. E com o dom que Deus tinha me dado naquela época, que eu tinha desde criança, eu tinha um dom especial, que o Senhor me usava muito. O que poderia acontecer? Satanás poderia me pegar ali no ego, sabe? Satanás poderia me pegar como pegou os outros, porque eu sou carne e osso como todo mundo é. Tá entendendo? Eu quero que você entenda que eu tô aqui, eu tô conversando com você, tô te contando uma experiência minha, tá? E eu com 13 anos, eu, como é que diz? Eu tive discernimento de não me deixar levar por aquilo ali. E eu pedi mesmo pro Senhor, Senhor, se é teu ou se não é, tira de mim esse dom que eu tenho. Eu não quero ir pro inferno. Eu fico sem nada, eu não preciso de nada para te servir. Eu não preciso ter dom nenhum para te servir. Exatamente, Luciana, cada um vai dar conta do que sai da boca. E ali eu pedi pro Senhor, e o Senhor me tirou. E nunca mais eu falei em línguas. Nunca mais, até o dia de hoje, eu nunca mais falei em línguas. Entendendo? E eu louvo a Deus por isso. Porque eu vou entrar no céu sem falar em língua estranha. Vou falar só o português. E mal entendo espanhol. Entendeu? Mas uma coisa eu posso te dizer. Eu estou indo para a vida eterna. Eu estou, dia a dia, despindo a velha Ruth para vestir as vestiduras do Senhor, para vestir as vestiduras brancas de justiça. É isso que eu quero, o que me interessa é isso, entendeu? E venho aqui compartilhar com vocês aquilo que o Senhor traz pra gente, né? Aquilo que o Senhor mostra dentro da palavra, né? Aquilo que Ele tem nos ensinado, entendeu? E eu louvo a Deus por isso. Eu não estou dizendo aqui para você que eu sou melhor que ninguém. Não, eu não sou. Não, eu sou a pior de todo mundo. Entendeu? A palavra diz que o que contamina é o que sai da boca e não o que entra. Exatamente. O que sai da boca, ele provoca, né? Ele diz o que você é por dentro. Entendeu? Por isso nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras. Nós temos que estar alertas com as nossas palavras. Mas, irmãos, hoje foi um dia tão gostoso. Eu fico pensando como Deus é bom, né? Nós estamos aí com tanta coisa acontecendo, o mundo desabando, mas Deus sempre nos presenteando. E hoje eu recebi um presente tão gostoso, tão gostoso. Todo ano eu ganho uma agenda da minha filha, né? Porque ela ganha do trabalho dela e me dá. E esse ano ela mudou de trabalho, saiu de uma agência e passou para outra. E lá eles não dão agenda. Ela falou, mãe, esse ano vocês vão ficar sem agenda. Eu falei, tá bom. Aí eu fui lá e comprei um caderninho, né? Para fazer as minhas anotações. Olha o tanto de folhinha que já tem anotado aqui, ó. Tá vendo? E quando foi hoje à tarde, o carteiro bateu aqui em casa e trouxe um pacotão para mim, né? Um pacotão. E nesse pacotão veio um presentão para mim. Veio um presentão para mim, uma agenda mais linda do mundo, 2025. Ai, mas eu tô tão feliz com essa agenda que vocês não têm noção. Eu tô nem o pessoal diz, tô que nem pinto no lixo. Eu tô me deliciando, eu amo papelaria. Além da agenda, ganhei uma caneta maravilhosa para escrever. Ganhei um calendário. Olha só o calendário que eu ganhei. Olha só, já tô até anotando no calendário os dias para terminar como é que chama? Oh, meu Deus do céu. A geração da figueira. Estou anotando aqui já. Olha só. E ganhei até um livrinho aqui, ó. Ganhei um livrinho onde eu vou fazer os nomes para anotar para a oração. Vou anotar aqui, meu caderninho de oração vai ser esse aqui, ó. Ai, mas eu fiquei numa felicidade tão grande, que vocês não têm noção. Ganhei um calendário grandão também, mas esse eu não vou mostrar, que ele tá muito... A pessoa não me deu autorização para eu mostrar o nome dela, então eu não vou, tá? Mas
Só para você, como é que diz, compartilhar como Deus é bom, né? Como Ele faz feliz os nossos dias, mesmo mediante a tanta coisa ruim que está acontecendo. E eu fiquei hoje pensando como Deus é maravilhoso, como Ele prepara as coisas. Não vou precisar mais anotar na folhinha aqui, ó, o meu calendário, tá vendo, ó? Deus é bom demais, Deus é bom demais. Deus cumpre os bons desejos do nosso coração, entendeu? Ele sabe, né, que eu gosto. Olha aqui minha agenda de 2024, essa daqui, ó, tá, coitadinha, que tá toda surradinha. Eu tenho várias agendas que eu anoto tudo, né? Eu vou anotando. E a de 2024 já tinha acabado e eu tava nesse daqui. Então eu vou deixar esse aqui para as lives de todos os dias e vou deixar essa pretinha maravilhosa, perfeita, que tem um monte de coisa ali que eu nem tinha visto nas agendas. E tem um monte de coisa, vou deixar para os meus estudos especiais. Deus é bom, é maravilhoso. Eu tô muito feliz mesmo. Parece que não, né? Mas isso para mim é tudo. Eu tô que nem criança, né? Uma criança de 62 anos. Meu pai do céu. Mas não liga não, tá? É o jeito da madeira aqui. Mas vamos lá. Hoje uma irmã me escreveu não, me mandou um áudio. Ela disse: Irmã Ruth, você viu o que aconteceu? O que aconteceu no Recife? Minha filha ontem tinha falado alguma coisa, né? É material de trabalho, lindo demais, lindo demais. Eu tô assim, tô maravilhada. E como é que diz? E essa irmã me falou: a senhora viu o que aconteceu num jogo de futebol no Recife? Acho que foi no Recife, né? A minha filha tinha comentado alguma coisa ontem, mas eu não... Amém, amém. Ai, eu sou feliz. Tem um corinho que diz assim: eu sou feliz porque a Bíblia diz: vou para o céu, o meu lindo país. Eu sou feliz porque a Bíblia diz: vou para o céu, o meu lindo país. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Aleluia, amém, amém. Então vamos ser felizes juntos, porque nós vamos herdar a vida eterna. Aconteça o que acontecer, não deixa a felicidade cair. Seja feliz. Nossa redenção se aproxima. E aí ela me contando, né, do que aconteceu no Recife. E que, irmãos, presta atenção. Estupraram homens no meio da rua. Olha isso, que situação. Eu não vi as imagens, eu vi o que a minha filha falou e o que ela falou. Mas aí eu conversando com ela, né? Ela falou: Irmã Ruth, nós estamos igual Sodoma e Gomorra. Aí eu lembrei do livro de... Foi em Recife, né, Viviane? Pois é, minha irmã, você já pensou. Nós estamos, irmãos, em Sodoma e Gomorra, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. Lembra? Nós lemos o livro de Jazar. Tá lembrado que nós lemos o livro de Jazar? Lá diz que Ló, ele ficava sentado na porta de Sodoma, pasmado das coisas que ele via e ouvia, ao ponto de matarem a filha de Ló. Lembra que mataram ela porque ela alimentava um homem que eles deixaram para morrer? Tá lembrado disso? Ela alimentava, deixava um bocado de pão para o homem, e um dia pegaram ela e pegaram essa moça e botaram fogo nela. Exatamente. Meu Senhor Jesus, misericórdia. Senhor da glória, tenha misericórdia. Olha, dá até arrepio. Dá até arrepio. Eu não tinha visto isso. Eu não vi nada, eu só vi, meu Deus, misericórdia. Para vocês verem o limite que nós estamos. Vocês acham que Jesus não está para voltar? Olha o que a Meire colocou. Eu não vou nem falar o que ela colocou aqui. Não vou nem falar porque chega a dar arrepio. Entendendo? Agora, diz para mim uma coisa. Você acha ainda que Jesus vai levar 30 anos para voltar? Você acha isso? Meus irmãos, está subindo o mau cheiro desse mundo diante de Deus. Está como nos dias de Noé, está como nos dias de Sodoma. Os anjos vão vir nos tirar daqui.
Escuta o que eu estou te falando. Os anjos vão vir nos tirar daqui. Entenderam? Os anjos do Senhor vão vir nos retirar daqui. Para isso aqui ser queimado, isso aqui ser destruído. Isso aqui já não tem mais nada, meus irmãos. Já acabou. Presta atenção. Isso tudo que nós estamos vendo e ouvindo são sinais da eminente volta de Jesus. São sinais do nosso resgate. São sinais daquilo que o Senhor vai fazer. Presta atenção. Exatamente, Sodoma nós já temos que pedir perdão para Sodoma. O mundo de hoje tem que pedir perdão para Sodoma. Eu fico lembrando, né, do que eu estou estudando do Império Romano, e uma das coisas do Império Romano, para que ele fosse tão terrível, é que eles, todos os malfeitores do mundo inteiro, é o kit carnaval, eu vi hoje, coisa tenebrosa. Todos os imprestáveis do que hoje se chama Europa, eles se reuniam em Roma. Todos, vamos colocar no nosso português de hoje, todos os marginais que estão nas penitenciárias, que estão sendo soltos, vão formar o exército do anticristo. Hoje me mandaram também uma imagem de um morro no Rio de Janeiro, entendeu? No Rio de Janeiro. Irmãos, todos eles de metralhadoras, todos eles rapazes, homens que eles não têm compromisso com nada e com ninguém, nem com eles mesmos. Entenderam? Mas isso é sinal de que a nossa redenção se aproxima. Então, por mais terrível que seja a notícia, não perca a tua alegria no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Nessa alegria nós vamos herdar a vida eterna. Presta atenção. Nessa alegria nós vamos herdar a vida eterna. Então, olha, coloca a tua vida diante do Senhor. Veja tudo. Blinde-se. Blindar não é você não ver e não analisar. Blindar é você estar em paz com Deus. Sabendo que o mundo está fazendo a sua escolha. Eles escolheram Satanás. Eles não querem a Deus, eles querem Satanás, eles querem o diabo. Mas nós escolhemos a vida eterna. Nós escolhemos estar firmes com Jesus. Nós escolhemos colocar a nossa vida no altar, a rejeitar as coisas do mundo, por mínimas que elas sejam. Entendeu? E através disso, nós estamos aguardando o nosso resgate. Entendeu? Então coloca a tua vida diante do Senhor. Coloca a tua vida diante do Pai. Porque Ele vai nos livrar. Ele vai nos resgatar. E se por um acaso alguém tiver que passar alguma coisa por amor a Cristo, Ele nos dará força para enfrentar. Ele nos dará força com alegria. Como aquele pastor que eu sempre falo lá no Irã, que eu achei aquilo assim, aquilo para mim é uma, como é que eu posso dizer? Aquilo é um exemplo. Aquele homem sorrindo para a forca. Ele foi sorrindo para a forca. Eu vi esses dias mandaram um vídeo, acho que no Passion, né, Missão Passion, acho que é isso que eu sigo. Vários, como é que diz, muçulmanos dentro de um calabouço se preparando para serem mortos. E eles cantando, no Egito. E eles cantando e louvando ao Senhor, e eles iam ser degolados daí algumas horas. E eles estavam cantando, e eles não cantavam músicas tristes, eles cantavam músicas alegres. Por quê? Porque eles sabiam que eles fechariam os olhos aqui, mas abriria com Cristo. Ah, irmã Ruth, a senhora acha que morreu aqui já abre os olhos com Cristo? Meu irmão, eu não tenho certeza de nada, mas eu tenho uma sensação que é.
eu tenho uma sensação que o corpo vai dormir, mas a tua alma vai para Deus que te criou. O teu fôlego de vida volta ao Criador. Entendeu? O teu corpo vai dormir, sim, o teu corpo, mas a alma não. E eu creio que a alma está guardada. Eu tenho vários irmãos que tiveram experiências pós-morte, e todos eles eram unânimes em dizer que eles entravam num lugar de paz, onde tinham pessoas ali que eles até conheciam, que tinham sido crentes aqui e tinham morrido, e eles viam as pessoas. Teve até um irmão que, no coma, boa noite, irmã Ruth, aqui onde moro tem um rio temporário, só enche quando chove muito. Esse mês choveu bem e o rio ficou com um pouco de água e a chuva deu uma trégua, continua. É isso aí, meu irmão. E daí o que acontece? Esse irmão, ele foi e ele entrou nesse lugar. Ele disse que era um lugar de descanso das almas. Mas ele pediu para o anjo para ficar lá. E o anjo falou: não, você ainda vai voltar porque você ainda tem muita coisa para fazer lá. E no que ele estava saindo com o anjo desse lugar, chegou um irmão que ele conhecia. E ele nem sabia que o irmão estava doente. E quando ele acordou do coma, veio a notícia que aquele irmão tinha falecido. Entendeu? E ele viu lá o irmão entrando no lugar de descanso das almas. Entendeu? Então, meus irmãos, prestem atenção. É tempo de buscar o Senhor. Busca o Senhor enquanto você pode achar. Entendeu? Busca ao Senhor, porque nós temos poucos dias. Hoje nós estamos a 776 dias do término da geração da figueira. Não sabemos se Cristo virá logo em seguida, se virá um pouco antes, como vai ser, mas sabemos que é uma profecia sendo cumprida. Bom, mas nós vamos hoje continuar vidas transformadas pelo poder de Jesus. Vidas transformadas pela palavra de Deus. Eu quero falar hoje sobre as mulheres que seguiam a Jesus. Fala estranha, né? Vamos falar sobre as mulheres que seguiam a Jesus. Entre elas, Maria Madalena, ou Maria de Magdala. Você já ouviu falar dela? Já, né? Já ouviu falar. O que essa mulher fez? Ela é citada 12 vezes nos evangelhos. Depois disso não é mais citada. Então eu peguei alguns dados dela aqui, ó. O que ela fez? No capítulo 8 de Lucas, abre a sua Bíblia se você tiver aí, diz assim: e aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia Jesus, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, os 12 apóstolos. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades. Algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa. Olha isso aqui. Sabe quem que é esse homem aqui? Procurador de Herodes. Olha só. O nível de mulheres que seguiam a Jesus. E Susana. E muitas outras que o serviam com suas fazendas, quer dizer, com seu dinheiro. Então, elas ajudavam a obra de Cristo. Elas ajudavam financiando o alimento de Jesus, dos discípulos, daquela gente. Lembra dos 5 pães e 2 peixinhos? Que os discípulos falaram: Senhor, mas não tem como a gente buscar, e mesmo que nós tenhamos dinheiro para comprar tudo, nós não vamos achar dinheiro para 5.000 pessoas. Elas estavam junto. Entendeu? Elas estavam junto. Mas mesmo sem chover há uns 15 dias, é o irmão José que está falando. Desde sexta, o rio começou a chegar numa água verde, mas muito verde, coisa que nunca aconteceu nesse rio. Acha que tem que haver com os sinais do fim. Pode ser, meu irmão, pode ser. Quer dizer, tudo daqui para frente tem os sinais do fim junto. Entendendo? Tudo daqui para frente tem sinais do fim junto. É ficar antenado, né?
Ficar antenado. Então vamos lá. O que Maria de Magdala, ou Maria Madalena, né? O Miriam de Magdala, né? Porque Maria é Miriam, tá? O que ela fez? Então eu anotei aqui algumas coisas. Ela seguiu os passos de Jesus. Ela foi liberta de 7 demônios. E ela segue os passos de Jesus. Ela ajuda o ministério de Jesus com sua condição financeira. Ela propagou o evangelho de Jesus. Ela falava de Jesus. Ela teve sua vida transformada por Jesus. Ela o seguiu até o Gólgota. Ela estava lá na crucificação. Ela, Maria, Miriam, né, mãe de Jesus, e outras mulheres. E ela ficou de olho, porque ela queria ver aonde Jesus foi sepultado. Ela observava tudo. E olha aqui, ó. E agora ela encontra, né? Ela vai buscar as especiarias para comprar, para banhar o corpo de Jesus com as especiarias. Mas encontrou o sepulcro vazio. Ela foi a primeira pessoa a ver o sepulcro vazio. Entendeu? A primeira pessoa a ver o sepulcro vazio. Ela é mencionada pelo menos 12 vezes. Ela vem da cidade de Magdala, uma vila de pescadores na costa ocidental do Mar da Galileia, na Judéia romana. Ela ajudou a sustentar o ministério de Jesus com seus recursos. Isso indica que ela tinha condições, ela era uma mulher rica. Ela é identificada sozinha ou em grupo de mulheres, das quais a mãe de Jesus também está. Presta atenção numa coisa que a Igreja Católica fez contra essa mulher. No ano de 591, o Papa Gregório I associou Miriam Madalena, ou Maria Madalena, a Maria de Betânia, irmã de Lázaro, e também aquela mulher pecadora que lavou os pés de Jesus com unguento. Lembra? Diz que preparou Jesus para a morte. E que ungiu os pés de Jesus. Esse Papa a colocou como prostituta arrependida. Maria Madalena não era prostituta. Maria Madalena era uma mulher endemoniada. Tinha problemas sérios com demônios. A Bíblia não diz determinadas coisas que alegam. E sabe o que mais me choca? É que eu a vida inteira ouvi pastores dizerem que Maria Madalena era prostituta. Aí é que eu fico chocada. Então, o que a Bíblia não diz sobre ela e que o povo diz que é? A Bíblia não diz que ela era pecadora, tá? Presta atenção. Não diz que era a mesma Maria, irmã de Lázaro. Não diz que teve um relacionamento com o mestre. Lembra que até saiu um filme aí? Lembra? Jesus Salemahi, lembra desse filme? Acho que é Jesus Salemahi, né? Que ele dizia nesse filme que Maria Madalena era a esposa de Jesus. Não diz que ela teve um relacionamento com o mestre, sempre fala dela junto com outras mulheres. Depois da ascensão, seu nome não é mais mencionado. Depois que Jesus vai ao céu, seu nome não é mais mencionado. Presta atenção, 7 demônios saíram dela. Seguia Jesus, agora é o que realmente é. Seguia Jesus com outras mulheres, seguiu na crucificação, observou onde Jesus foi sepultado. Ela e outras embalsamaram o corpo de Cristo. Quando encontrou o sepulcro aberto, correu para avisar Pedro e João. Ela foi das primeiras a receber a notícia da ressurreição pelo anjo. Nós vamos ler essas partes. E anuncia aos discípulos. Ela foi uma das primeiras a ver Jesus ressurreto. Vamos ver tudo isso? Então vamos lá. Vamos para Mateus. Nossa, eu tô com uma alergia na minha vista. Mateus 27, 61. Aí você vai falar assim, mas irmã Ruth, por que você está lendo dessa mulher? Porque essa mulher fez a diferença. Essa mulher, ela foi usada por Deus. Ela foi uma mulher que se entregou a Cristo. No meio daquela situação toda, todo mundo perseguindo a Jesus, ela era fiel, ela estava lá.
Ela não deixou Jesus em nenhum momento. Por quê? Porque Jesus a transformou. Vamos ler Mateus 27, versículo 56. Vamos lá? Diz assim no versículo 56. Entre as quais estava Maria Madalena. Olha aqui, ó. Quer ver? Ó? Vamos aqui começar no 54. E o centurião e os que ele aguardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido a Jesus desde a Galiléia para o servir. Muitas mulheres, irmãos. Não era pouco, não. Eram muitas mulheres que estavam ali seguindo a Jesus. Mulheres transformadas pelo poder da palavra. Você é transformado pelo poder da palavra? Entre as quais estava Maria Madalena, ou Maria de Magdala, ou Miriam de Magdala, e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Essa é a primeira. Olha aqui, ó. Agora vamos pro, deixa eu ver aqui, 61. Vamos seguir até o 61. E vindo já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus, José de Arimateia. Sabia que ele foi até preso, né? Este foi ter com Pilatos e pedir-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo. Jesus foi colocado no sepulcro novo de um homem riquíssimo, que havia aberto na rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro foi-se. E estava ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se deu o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa tremenda a palavra de Deus se cumprindo lá atrás e agora se cumprindo aqui na frente. Eu vou ler aqui esse capítulo, vou ler para a gente entender. Diz aqui: no fim do sábado, quando já despontava o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto. Não adiantava segurar com guarda lá, não adiantava. Olha aqui, ó. Houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. O anjo do Senhor veio. E a energia do anjo é tão forte que houve um terremoto. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. Meu irmão, você sabe o que é ver uma cena dessa? O seu aspecto do anjo era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Olha, meus irmãos, você já parou para pensar quanta gente se converteu nisso tudo? Você já parou para imaginar quantos se converteram? Aqueles homens que traspassaram Jesus viram o terremoto, viram tudo que aconteceu, e eles tiveram que confessar: verdadeiramente este é Filho de Deus.
Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhais medo. Até tirei uma foto. Aí na tua casa também tá saindo água verde, né? As coisas estão acontecendo. Vamos lá. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas, olha que coisa maravilhosa, pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, elas estavam espantadas, mas a alegria delas era maior do que tudo. Correram e foram anunciar aos discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais. Ide dizer aos meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Irmão, você já parou para pensar a alegria desse povo? Você já parou para pensar nos guardas que viram o anjo chegando? Você já parou para pensar na situação de quem estava por volta, porque sempre tem um fofoqueiro de plantão? Você já parou para pensar nisso? As mulheres transformadas pelo poder de Deus foram as primeiras que viram Jesus. E entre elas, Maria Madalena, ou Maria Miriam de Magdala. Irmãos, boa noite, Fernanda. Você já parou para pensar que o número de mulheres que seguem a Jesus é um número grande? Se você for numa igreja, né, vamos colocar, faz muitos anos que eu não entro numa igreja, muitos anos. Já vai para 12 anos que eu não entro numa igreja. Não entro mesmo, não entro. E quando eu entrava, sempre era mais mulheres do que homens. Sempre. A ponto de ter alguns lugares que só tinha mulheres. Por que será isso? Por que será isso? Né? Por que será isso? Eu não vou responder, né? Porque não tem como a gente responder, mas é para a gente pensar. E essas mulheres, elas foram as primeiras a trombetear que Jesus tinha sido ressuscitado. Então eu estou aqui fazendo uma convocação às nossas irmãs. Você precisa anunciar que Jesus está voltando. Você precisa. Jesus fez a diferença, faz a diferença na sua vida? Ele faz, porque na minha faz. Jesus na minha vida, irmãos, eu não vivo sem ele. Eu não vivo. Eu digo para você uma coisa. Eu sempre conheci a Cristo. Sempre. Minha vida inteira eu conheci a Cristo. Mais de 17 anos para cá, quase 20, eu conheci algo que eu não conhecia. Eu conheci a verdade sobre ele. Eu conheci a intimidade com Deus. Antes, eu ouvia falar de Cristo, como Jó diz. Vou pegar as falas de Jó para traduzir o que eu sinto. Antes eu ouvia falar de Cristo. Eu sabia tudo. Eu não estava no mundo jogada, mas eu estava com o pezinho na canoa do mundo.
Mas quando o Senhor me chamou, me trouxe para a realidade da situação, quando ele foi para mim assim, olha, você precisa vir comigo, eu tenho algo para você. Ele me colocou no fundo do poço, na moenda. E vou te dizer, eu louvo a Deus por ter estado lá. Eu louvo o Senhor por ter estado na moenda. Você acha que eu choro por isso? Mas nunca. Se precisasse entrar de novo, eu entraria de novo. Sabe por quê? Porque dentro desse poço, dentro dessa moenda, eu conheci um Deus que eu ainda não conhecia. Eu aprendi a ler a Bíblia. Eu aprendi a entender, a interpretar um pouquinho dela. Eu aprendi a ter amor pelas pessoas. Porque antes eu amava era a mim mesma. E amava os que estavam no meu entorno. Mas não, o Senhor me levou, me esfregou minha cara no pó. Me colocou numa situação difícil, como dizia minha mãe, numa camisa de 11 varas. Eu estive. E sabe por que Deus fez isso comigo? Sabe como Deus preparou? A primeira coisa que Deus fez foi levar minha mãe. Porque a minha mãe me cobria de oração. Então Deus não podia agir na minha vida por causa das orações da minha mãe ali. Mas do momento em que minha mãe se foi, a conversa comigo foi diferente. Hoje eu entendo por que Deus levou minha mãe naquele período. A conversa foi mais perto. E eu louvo ao Senhor, porque as minhas encrencas, toda a minha maneira ruim de viver, toda a Ruth péssima que eu era, briguenta, chata, arrogante, Deus desmontou ela. E hoje, às vezes, quando acontece alguma coisa e que meu sangue começa a subir, eu já vou para frente do espelho. Chego lá e já falo assim, ó, você se aquiete aí, hein? Não levanta não, hein? Fica quieta, se coloque na sua insignificância, porque você não vai aparecer mais, você está derrotada em nome de Jesus. Nossa, irmã Ruth, já fala assim com a senhora mesmo, falo. Porque aquela Ruth não pode ressuscitar. Aquela Ruth morreu. E o sangue não pode ferver para ela vir ressuscitar. Não. Resistiu ao diabo, ele fugirá de vós. E eu creio que Maria Madalena era uma mulher assim. Uma mulher que tinha 7 espíritos dentro dela. Se ela tinha 7 espíritos, ela era uma mulher vazia de Deus. Uma mulher que precisava da misericórdia do Senhor. Uma mulher que tinha necessidade de conversão. E o Senhor viu o que estava no fundo do coração dela, que era um coração de Deus. Era um coração que lá no fundo não era o que aparentava ser. O que Deus fez? Reconstruiu a vida de Maria Madalena através das palavras de Jesus. E ela agora se converte numa pessoa dócil, se converte numa pessoa que observadora, uma pessoa que presta atenção em tudo, uma trombeta para anunciar: Cristo vive, Jesus vive. E nós somos o quê? Olha aqui, a Sara colocou: Jesus foi me buscar num bar e nesse mesmo dia fui batizada com o Espírito Santo. Glória a Deus. É isso mesmo, irmã. Vidas transformadas pelo poder da palavra. Maria Madalena, Maria de Magdala, não foi diferente. Pois é, Ana Paula, tantas Maria Madalena no mundo. Pois é, né, minha irmã? Você sabe o que é isso aí, né? Você sabe o que é isso. Aqui nós temos pessoas, a Sara, pelo que está falando aqui, a Ana Paula, um testemunho maravilhoso que ela tem. Mulher
que foi consagrada lá de criancinha, né, Paula? Foi consagrada num terreiro, nenezinha ainda. Foi consagrada a Satanás, mas Deus tinha uma obra na vida dela. Essa Maria Madalena que está aqui, ó, Ana Paula Artesanato, Portugal. Essa Ana Paula que está aqui é uma Maria Madalena dos tempos modernos. Olha o que Deus fez. Deus tirou ela de uma família, passou para outra. Deus trabalhou na vida dela de uma tal forma, que hoje Deus tirou ela de todo mundo, deu um marido especial para ela, e eles hoje juntos, os dois juntos, estão aguardando a volta de Jesus. Entendeu? Aí, ó, ela tá contando, ó. Leiam aí o que ela tá falando, é o testemunho da Paula. Eu acompanhei ela quando ela estava saindo da possessão maligna dela. Foi quando a gente se conheceu e ali a gente começou a conversar da palavra de Deus. A gente conversava acho que o dia inteiro, né, Paula? Conversava o dia inteiro sobre a palavra de Deus. Quantos anos isso já faz? Eu nem sei quantos anos tem. É uma Maria Madalena. É uma Maria Madalena. Tá entendendo, meu irmão? Deus arrancou os espíritos dela, que não podia entrar na casa dela porque ela ficava pior. E o marido dela suportando tudo e ali com ela. E hoje o Senhor fez tanta maravilha na vida dela que ela está aguardando num lugar de refúgio junto com seu esposo a volta de Jesus de Nazaré. Você quer mais do que isso, meu irmão? Vidas transformadas pelo poder da palavra de Deus. Aí, ó, ela contando, ó, fiquei 3 anos vagando pelas ruas. Desde 2017 que a gente se conversa, né? Desde 2017. Já tem quantos anos? 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 8 anos já que a gente se conversa praticamente todos os dias. E nesse período que nós começamos a conversar, eu vivia na cabeça delas falando da palavra de Deus, porque 2017 foi o ano da escolha do Altíssimo, glória a Deus. E eu falava com elas o dia inteiro da volta de Jesus, com essa meninada. Era o dia inteiro, eu contava as experiências que Deus me dava para elas, e assim a gente ia, era o dia inteiro conversando, gente, era o dia inteiro conversando no WhatsApp. Tá, Paula, aí não me deixa mentir. Nesse período veio a Renata, outra também que o Senhor tirou ela do espiritismo. É coisa linda, irmãos, o que Deus faz, é coisa linda. Não é brincadeira. Você precisa trombetear a palavra de Deus. Você precisa trombetear a volta de Jesus. Irmã Ruth, eu não sei falar. Não tem problema, meu irmão. Usa o teu Instagram para isso. Lá eu não me lembro se é Amós, que diz assim, escreve em tábuas grandes que quem passa correndo, leia. Entendeu? Quem passa correndo, leia. No Instagram é isso, você passa correndo. Você passa as avenidas do Instagram, do Facebook correndo e você lê o que está escrito. Você acha que isso não está fazendo a diferença na vida dos outros? Claro que está. Usa esse espelhinho aqui que eles usam para o mal, usa para a bênção. Entendeu? Glória a Deus, José. Eu acredito que nós estamos no último despertar. Não tem mais para onde ir. Não tem. Por isso, nós precisamos não errar. Porque, meu irmão, quem errar nesse momento vai ser difícil retornar. Maria Madalena sabia da situação dela. Maria Madalena mudou. Ela escolheu ao Senhor acontecesse o que acontecesse. E nós escolhemos quem? Aconteça o que acontecer? Quem é que nós escolhemos? Eu escolho a Jesus de Nazaré. Aconteça o que acontecer,
Eu ponho na minha cabeça uma coisa: aquele que me deu força para viver, vai me dar força para morrer. Aquele que me deu força para viver, vai me dar força para enfrentar até uma prisão, se necessário for. Você tem que profetizar isso na sua cabeça. Você tem que colocar isso dentro de você. Você tem que falar isso. Sabe por quê, meu irmão? Que quando você fala isso, você está fazendo declarações no mundo espiritual. Declaração não é determinação. É Abacuque 2, né? Obrigado, Simone. Abacuque 2:2. Entendeu? Deus Instagram, Deus me usou para converter numa pessoa que mora na Alemanha, budista, e hoje fazem 4 anos para a glória de Deus. É, meu irmão, é isso aí. Deus está fazendo, Deus está trazendo o seu povo. Não desanima. Avança, avança. Avança no Senhor. Nós temos que avançar no Senhor. Aconteça o que acontecer, profetize na sua vida, declare. Declaração não é determinação. Declaração é quando você declara: eu pertenço ao Senhor Jesus. Eu estarei guardada debaixo do sangue do Cordeiro. Eu enfrentarei, se necessário for, até a morte por amor a Cristo. O Senhor me guardará. O Senhor vai me dar força. O Senhor vai me ajudar a enfrentar o que tiver que enfrentar. Irmãos, eu tenho meditado nisso todos os dias. Toda madrugada eu peço: Senhor, me dá força para enfrentar o que vem vindo, o que eu vou enfrentar. Me dá força, Senhor, para alcançar a tua glória. Me dá força para eu ser escolhida por ti. E aí eu já peço por vocês aqui, pelos meus parentes. Já vou pedindo pelo povo de Deus na face da terra. Dá força para quem escuta essa mensagem a ser fiel até o fim. Meus irmãos, isso tudo é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E sem santificação ninguém vai ver a face do Senhor. 2 requisitos fundamentais: fé e santificação. Que nós essa noite sejamos transformadas pelo poder da palavra de Deus. Que nós sejamos transformadas pelo poder que há nesta palavra. Que você possa declarar o teu amor a Jesus todos os dias. Que você possa declarar que você vai resistir ao que for, porque o Senhor dará força para nós. Entendeu? Declara, meu irmão. Declara, porque é o seguinte: da mesma forma que Satanás vai vir com seus asseclas, o Senhor virá com os seus anjos para nos livrar do mal. O Senhor virá com os seus anjos para nos fazer ficar invisíveis. O Senhor virá e fará maravilhas no meio de nós. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio. Então, meu irmão, fica com Jesus. Aguarda o livramento do Senhor. Porque ele virá e não tardará. Ainda que pareça tardio, aguarda, porque ele está chegando. Ele está chegando. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da tua presença, nos alegrando diante de ti. Nós estamos diante da tua presença alegrando porque a tua vinda é certa. Nós estamos nos alegrando, Senhor, porque sabemos que Jesus breve virá. Nós estamos nos alegrando, Senhor, porque nós sabemos que, com todos os acontecimentos, com o aumento do pecado, o Senhor vem nos resgatar. Que nós possamos estar firmes, agarrados em ti. Agarrados na orla do teu vestido. E que possamos ouvir a trombeta soar. A trombeta soar. E o nosso nome chamar: Luciana,
vem. Aline CG, vem, vem. Vem herdar a vida eterna que eu tenho para vocês. Vem fazer parte da igreja, minha noiva. Noiva, vem. A trombeta vai soar. A trombeta vai soar. E vai chamar cada um de nós à igreja de Cristo, a igreja invisível de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, eu te peço, guarda os meus irmãos. Guarda-nos, Senhor, debaixo das tuas poderosas mãos. Guarda-nos, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Não nos abandone, sê conosco. Ajuda as Marias Madalenas. Ajuda, Senhor, as Júlias. Ajuda as Priscilas, mulheres que trabalharam com Paulo. Mulheres que pregaram a palavra. Ajuda, Senhor, essas mulheres que trombeteiam. Ajuda os homens que trombeteiam. Ajuda os teus filhos que levam a tua palavra adiante. Nós não somos nada e nem ninguém. Graças a Deus por isso, que nós não somos nada e nem ninguém. Nós somos vaso quebrado, necessitados das tuas muitas misericórdias. E quando ele fica mais ou menos, o Senhor nos usa para falar do teu amor. Até que o outro dia aconteça e nós vamos de novo para a roda, ser transformados num vaso mais bonitinho que o dia anterior. E assim nós vamos prosseguindo de glória em glória, até chegar à estatura de varão perfeito. Guarda-nos, Senhor, pela tua infinita bondade. Guarda os meus irmãos aqui. Abençoa, Senhor, a pessoa que me mandou esse presente precioso. Abençoa ele, a sua família. Que as tuas bênçãos estejam sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Que a tua mão esteja sobre eles. Te agradeço, Pai, te louvo por tudo. Abençoa meus irmãos. Abençoa esses queridos irmãos que têm paciência de me escutar. Eu te louvo por isso. Te louvamos e bendizemos o teu nome, no nome honrado do teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, e Yeshua HaMashiach, que vive não só por hoje, mas para toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, fiquem na graça de Jesus. Sempre digo que quero ser uma voz que clama no deserto. Exatamente. Nós estamos no deserto. Vamos clamar porque Jesus está voltando e não vai tardar. Que as bênçãos do Senhor estejam em suas vidas, que o poder do Espírito Santo esteja sobre vocês, que vocês possam ter sonhos renovadores, uma noite de renovação espiritual. Peço para o Senhor entendimento, visão da águia, entendimento do céu, que o Senhor nos dará. Amém? Fiquem na gloriosa paz do Senhor, que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.